Esta aqui é a nossa quarta aula do curso de Power BI intermediário, ou seja, nós já estamos chegando no fim. A nossa próxima aula já é a última. E aí nós vamos ter o quê? Uma dashboard de logística 100% criada. E nós vamos dar continuidade à nossa criação dos cartões nessa aula. Nós também vamos já começar a criar os nossos gráficos. Vamos dar vida a esse gráfico de acordo com o design da nossa dashboard. Tudo para ficar visivelmente atraente. Nós vamos fazer tudo isso hoje, na aula de hoje. E aproveitem para se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar o comentário de vocês. Se essas aulas elas estiverem ajudando vocês, deixe o comentário para ajudar o canal a crescer, os vídeos a aparecer para mais pessoas. E também aproveitem, comprem a pipoca de vocês, um pouquinho de vocês e se preparem para maratonar o canal, porque ele está 100% focado em Power BI. Vocês vão ter 100% de certeza que vocês vão ter uma riqueza de informações bem diante de vocês, através desse canal. Então, se inscrevam, curtam. E o meu nome é Bruno Melo e vamos já para o vídeo. O que foi que nós fizemos na última aula? Na última aula nós criamos esses cartãozinhos bem aqui, esse cartão de receita total e esse cartão de custo total. Agora nós vamos criar um novo cartão. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Qual vai ser o cartão que nós vamos criar? Nós vamos criar um cartão de lucro. Então para isso eu vou pegar esse cartãozinho aqui e vou subtrair por esse cartão. Eu vou subtrair um cartão pelo outro. É o custo menos a receita total. E aí eu vou descobrir qual é o meu lucro. Então, vamos lá. Vamos começar, vamos voltar agora a preencher a nossa dashboard de logística. Então, para isso, eu vou voltar aqui no modo de exibição de tabela. E lembrem-se, nós vamos agora criar uma medida. Nós utilizamos duas formas para criar medida na aula passada. E a primeira forma foi vindo bem aqui, ó, e criando uma medida onde está escrito ferramentas da tabela. Eu cliquei bem aqui e criei uma medida. Que a medida é aquele local onde nós vamos inserir a nossa fórmula DAX. Tá? Para criar a medida, nós utilizamos a nossa fórmula DAX. E a segunda forma que nós utilizamos para criar uma medida é vindo bem aqui na nossa tabela, clicando com o botão direito em qualquer lugar e vindo bem aqui, ó, em nova medida. E agora nós vamos utilizar a nossa outra forma de criar uma medida, que é vindo bem aqui, ó, vocês estão vendo onde está escrito aqui tabela? Então nós vamos escolher qual é a tabela que nós queremos que a nossa medida fique. Digamos que tenha várias tabelas, aqui tem uma tabela só. Digamos que tenha uma, duas, três, quatro tabelas. E eu quero escolher qual é a tabela que eu quero que a minha medida, que eu vou criar ela através das minhas fórmulas DAX. Em qual tabela eu quero que a minha medida ela fique armazenada. Então, nesse caso aqui, como só tem uma, vai ser nela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher qual é a tabela que eu quero, vou clicar com o botão direito em cima da tabela. E vou vir bem aqui onde está escrito nova medida, vou clicar. E agora, ó, notem que apareceu o campo aqui, para nós colocarmos primeiramente o nome da nossa medida. Então, eu vou só aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, o nome da medida que nós queremos criar agora é a medida lucro. Vou escrever aqui lucro. É igual. Aí o que eu quero fazer? Eu quero subtrair a receita menos o custo. Então eu vou colocar aqui a receita. Nós criamos já o campinho aqui da receita, ó. Temos bem aqui nossa medida receita total. E aqui em cima nós temos o custo total, ou seja, eu vou subtrair a receita total menos o custo total. E aí eu vou ter o meu lucro. Então, bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a receita total menos o custo. Ó, quando eu escrevo, quando eu começo a escrever custo, que é o nome da minha medida, ela já aparece aqui, ó. Aí eu só aperto o Tab e seleciona. E o que acontece? Dessa forma, o valor da receita, ele sempre vai substituir. Então, digamos que no dia daqui a um mês, entre novas... digamos, a receita ela aumente, o custo aumente, ou então a receita venha diminuir, o custo venha aumentar. Então, de acordo com o aumento, nosso lucro também vai aumentar.
Por quê? Porque eu coloquei aqui receita menos o custo. Diferente de eu vir bem aqui, em exibição de relatório, ó. Só clicar aqui, ele já criar nosso lucro. Vem aqui, ele criou já. Diferente de eu vir bem aqui, fazer, ó, vim bem aqui, quanto é a receita total? 13.592, e pegar esse valor, eu venho bem aqui e escrevo. Lugar de receita total, eu escrevo 592, não sei o que, e escrevo aquele valor aqui. Se eu fizer isso, se daqui a um mês, digamos, aumentar a minha receita total, então eu vou ter que vir de novo aqui, um mês depois, e mudar novamente. E se no outro dia mudar, vou ter que vir aqui no dia seguinte e mudar de novo. Então fica inviável. Então por isso nós utilizamos aqui já a receita total menos o custo total. Porque se mudar aqui, conforme vier mudando, aqui também vai mudando. O nosso lucro também vai mudando. Então, eu criei agora o nosso lucro, nossa medida lucro. Agora o que eu vou fazer com essa medida? Eu vou vir bem aqui em exibição de relatório. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. De custo total, eu vou mudar para lucro. Vem bem aqui, vou tirar o custo total. E vou jogar aqui a medida que eu acabei de criar. Que é a medida de lucro. Vou pegar aqui, clicar com o botão e arrastar para cá. Para campos. E pronto. Agora nós temos a nossa medida lucro criada. Tá. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui. Vou criar uma nova medida, ó. Dessa vez, também uma outra forma, uma outra alternativa de criar uma medida. Notem que bem aqui, ó. Agora, nós criamos já aqui, utilizando a ferramenta da tabela, agora nós podemos criar também aqui, ó. Ferramentas de medida. E aí depois é só vir bem aqui, ó. Nova medida. Ou seja, para facilitar nosso acesso e nos dar mais velocidade, notem que o Power BI já nos deu várias áreas. Já foram 4 formas de criar uma medida. Essa daqui é a quarta. 4 formas diferentes de botãozinhos que ele vai... digamos, soltando, ou então outras alternativas, para que nós venhamos rapidamente criar uma medida nova. Uma nova medida. Vou vir bem aqui, vou clicar. E agora o que eu vou fazer? Agora nós vamos criar uma nova medida, mas nós vamos criar uma medida baseada nessa coluna bem aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Nessa coluna aqui, vocês estão vendo? Opa. Nessa medida bem aqui, nessa coluna aqui, ó, de quilômetros. Né? Essa coluna de quilômetros ela vai mostrar os quilômetros rodados durante cada viagem. Aqui eu tenho o número de viagens. Deixa eu só organizar aqui. Vou classificar por ordem crescente. Pronto, 1, 2, 3. Agora está organizado. Então, essa quilometragem aqui, ele vai nos dar a quantidade de quilômetros rodados em cada viagem. Ou seja, na minha primeira viagem eu rodei quantos quilômetros? 12 quilômetros. Na minha segunda viagem eu rodei quantos quilômetros? 19. Quase 20 aqui já. Na minha terceira viagem eu rodei quantos quilômetros? 6 quilômetros. E aí vai. Então ele vai nos dando aqui... 6 não, desculpa. 0,72 quilômetros. Então aqui ele vai nos dando a nossa quilometragem por viagem que foram feitas. E agora eu quero saber qual é a quantidade total de quilômetros rodados durante um determinado período. Então como é que eu faço para criar uma medida? Como é que eu faço para ter essa resposta? Então eu vou criando uma medida, lógico. Eu vou vir bem aqui em ferramentas. Talvez não está mostrando, mas vou vir bem aqui em ferramentas da tabela. Vou clicar aqui em nova medida. E agora bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Eu vou escrever o seguinte. Vou escrever... Cadê? KM, né, que é a minha quilometragem. Quilômetros e agora rodado. Quilômetros rodados. Agora eu vim aqui, sinalzinho de igual. E bem aqui nós vamos calcular, nós vamos fazer um cálculo, uma soma de toda esta nossa coluna aqui. Ou seja, ele vai, o que eu quero que ele nos dê? Ele nos dê a soma desse valor aqui, 12,12 quilômetros, mais desse 19 quilômetros, mais 0,72 quilômetros, mais 18, mais 4, mais 3. Eu quero que ele faça todo esse cálculo aqui das linhas, dos valores dessa coluna, para que ele nos dê a quilometragem total, os quilômetros rodados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui e vou pedir uma soma, que é o SUM, o nosso famoso SUM.
E agora, aqui dentro, nós vamos... O que eu quero que... Qual é a coluna? E estão os valores que eu quero que seja somado. Essa daqui. É o KM, a coluna KM. Eu só vou vir aqui, escrever... Vou colocar o K e depois o M. Ele já nos deu, ó. Já nos deu tudo ok. Eu vou apertar Tab e ele já selecionou. E o que ele fez... Deixa eu só fechar aqui. O que ele fez? Ele nos deu primeiramente a nossa tabela, a qual pertence a nossa coluna KM. Essa daqui. KM, a nossa coluna. E bem aqui, a nossa tabela. Essa bem aqui. É assim que funciona a fórmula DAX. Nesse caso, a formulação. Primeiro a tabela e depois a coluna a qual pertence a tabela. Então, vou apertar Enter. E pronto. A nossa medida bem aqui está criada. Quilômetros rodados. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Vou clicar bem aqui. Vou apertar Ctrl C e Ctrl V no cartãozinho. Vou jogar agora esse nosso cartão bem aqui. Tá. Agora o que eu vou fazer? Vou vir bem aqui onde tem o campus. Vou apertar nesse Xzinho aqui. E agora eu vou arrastar a nossa nova medida, que foi essa aqui. Quilômetros rodados. Vou jogar aqui em campus. E pronto. Nós temos agora esse nosso novo cartão aqui criado. Onde vai mostrar a quantidade de quilômetros rodados. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa. Nós vamos criar uma nova medida também. Vou clicar agora com o botão direito em qualquer lugar aqui da tabela. Vou clicar bem aqui em nova medida. Pronto. Agora o que eu vou escrever? Eu vou escrever quantidade QTD. Opa. Escrever QTD. Quantidade. Vendida. E aí eu vou colocar o sinalzinho de igual. Então o nome da nossa medida vai se chamar quantidade vendida. E agora o que eu quero? Eu quero descobrir qual é a quantidade... Oh, desculpa, quantidade vendida. Quantidade de viagens. Eu quero descobrir qual é a quantidade de viagens, tá? Quantas viagens foram feitas para que dessem aquela quilometragem, tá? Então nós já viemos aqui... Descobrimos a nossa quilometragem total. E agora eu quero saber qual é a quantidade de viagens. Ou seja, quantas viagens foram feitas para que desse essa quantidade, aquela quilometragem lá que nós calculamos. Então, nós vamos vir bem aqui, ó. Daqui foi uma viagem que foi feita. Já esse número 2 foi outra viagem que foi feita. Esse 3 aqui foi outra viagem. Então, aqui nós temos 3 viagens feitas. Uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, 4, 5. Então, cada linha dessa coluna indica uma viagem que foi feita. Então, como é que eu faço? Então, tipo, eu não posso usar dessa vez o sum para somar. Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai somar o 1, aí depois vai somar mais 2, aí vai ficar 3, aí depois vai somar mais com esse 3, vai dar 6, aí depois vai somar mais com 4, vai dar 10, depois mais com esse 5, 15, e aí vai, depois mais com esse 6, 21. Então, ele vai somando dessa forma. Então, o sum não vai ser interessante pra gente. O sum não vai servir. Então, dessa vez, para que nós possamos contar a quantidade de linhas, que seria o resultado, o valor da quantidade de viagens que nós fizemos, que é igual a quantidade de linhas, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar o count rows. Então, eu vou vir bem aqui, eu vou escrever count. Vem aqui, count rows. Vou colocar o nome da tabela que eu quero que essa minha fórmula DAX, o count rows, ela venha fazer a contagem. E a tabela é essa daqui, ó. Essa daqui. Tabela 1. Então, bem aqui eu vou ter que colocar a tabela 1. Então, eu vou fazer a contagem dessa tabela, da quantidade de linhas que essa tabela possui. Então, eu vou vir bem aqui e vou escrever tabela 1. Eu vou fechar aqui. E agora eu vou apertar Enter. Pronto. Então, foi criado bem aqui, ó, nossa medida, quantidade, viagens. Então, eu vou vir bem aqui. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V novamente. Vou colocar aqui bem aqui meu cartão. E agora eu vou tirar a quantidade de rodadas, quilômetros rodados, e vou colocar nossa nova medida. E quantidades, viagens. Isso daqui. Eu vou jogar bem aqui. Pronto. Agora, notem que bem aqui, ó, na quilometragem ele mostra o valor, depois um pontinho.
Então nós estamos... E bem aqui já mostra o número por inteiro. Eu não coloco o pontinho bem aqui. É após o 58. Antes do 58, desculpa. Então, nós vamos colocar esse pontinho aqui para ficar mais bonito, né? Mais apresentável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, onde está escrito quantidade, viagens, vou clicar. Vou vir bem aqui, onde tem essa vírgula. Ela diz o seguinte: exibir os valores desta coluna com pontos, como separadores de milhares. Então, é isso que eu quero. Então, bem aqui, ó, ele colocou o pontinho. Nós conseguimos o que nós queríamos. O pontinho após o 980. Tá. Agora, a nossa etapa de criação dos nossos cartões, ele tá ok. Então agora nós vamos para a nossa segunda fase, que é a nossa fase de criação dos gráficos. Então nós vamos criar um gráfico agora, que é esse gráfico bem aqui, ó. É o gráfico de colunas. Eu vou clicar nele, colocar meu gráfico bem aqui. Opa. Tá bem aqui, eu quero que ele fique aqui, dentro desse quadradinho. Tá. E o que eu vou fazer agora? Bem aqui, onde eu tenho meu eixo X, eu vou colocar... Eu quero que no meu eixo X fiquem os meses. Então eu vou vir bem aqui em data do pedido, vou abrir, bem aqui em data pedido. E bem aqui, ó, tem essa parte de hierarquia, ó, hierarquia de datas. Eu vou clicar para abrir também. E vou arrastar o mês. E vou jogar bem aqui, no eixo X. E agora, bem aqui no eixo Y, eu vou colocar a quantidade... esse que nós criamos, quantidade de viagens. Vou jogar bem aqui. Então, ele criou esse nosso gráfico, ó, que é mês, aqui embaixo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E bem aqui, a quantidade, ó. E agora, notem que o design dele não ficou de acordo com o nosso design da nossa dashboard. Então, nós vamos mudar, nós vamos dar um visual melhor para esse nosso gráfico. Eu vou clicar nele. Vou vir bem aqui onde está escrito formato. Vou clicar e vou clicar aqui em tamanho e estilo. E já vou tirar logo aqui a tela de fundo. Pronto, tirei a tela de fundo logo de cara. Eu vou fechar aqui a tela de fundo. Vou vir bem aqui em eixo X, vou clicar e vou desabilitar o título, que é esse onde tem esse mêsinho aqui escrito. Eu vou desabilitar clicando bem aqui. Desabilitei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. E eu vou agora no eixo Y. E também eu vou desabilitar o título. Eu não vou precisar desse título aqui, porque eu vou fazer uma outra coisa. Vou desabilitar eixo Y. Desabilitar o título. E desabilitar os valores. Pronto, eu vou deixar exatamente assim o meu gráfico. Vou fechar aqui. Ó, bem aqui onde tem título, eu posso aumentar também esse valor aqui. Ó, tá escrito quantidade viagens por mês. Eu posso vir aqui e dar uma mudada. Posso vir bem aqui e clicar para aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu vou aumentar aqui o meu título. Tá. Então, eu vou fechar. Fechar aqui. Posso também fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no eixo X. E nesse caso, ele já, ó, como ele ficou com esse... Ó, notem bem aqui, ó. Ele tá piscando. Significa que ele não tem como aumentar mais. Caso eu aumentar aqui mais o tamanho esse tamanho aqui. Mas se eu puxar um pouquinho mais, talvez dê, ó. Deu. Vai ficar um pouquinho maior. Tá, agora eu vou vir bem aqui em colunas. Nós vamos... Antes eu vou só acionar aqui o rótulo de dados. Aí notem que bem aqui, ó, ficou aparecendo os valores. Ó, bem aqui o 5.000, 2.000. Então isso aqui vai mostrar a quantidade de viagens por mês. Aqui, ó, teve 5.000 viagens, 2.000 viagens, 4.000 viagens, e aí vai. Então nós estamos dando vida, né, encorpando o nosso gráfico. E agora eu vou clicar aqui em colunas para quê? Por que eu cliquei em colunas? Nós vamos agora mudar essas cores aqui. Nós vamos dar uma cor diferente para cá. Então o que eu vou fazer? Antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bem aqui nós temos esse site chamado PolorX. Eu acredito que é assim que se X aqui. E para que serve esse site? Tá? Vocês podem vir bem aqui, ó. Deixa eu aproximar. Esse bem aqui, ó. Só vocês virem aqui na URL e escreverem isso aqui. PolorX.com.
Para que serve esse site? Nós vamos descobrir quais são as palhetas de cores que ficariam melhor aqui no nosso gráfico. Então nós vamos mostrar para ele uma determinada cor e aí ele vai jogar uma variedade de cores que ela combina. Tô vendo aqui? Que ela combina com o nosso design da nossa dashboard. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar aqui uma cor mais pro roxo, mais para essa cor aqui assim. E vocês podem vir aqui, ou bem aqui do lado, vocês vão escolhendo qual é a cor que está mais semelhante ao estilo do gráfico. Podem depois vir aqui, dar uma olhada. Eu vou deixar essa cor bem aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar você um pouquinho mais claro. Assim. Eu vou vir bem aqui, vou apertar em fechar. E vou clicar bem aqui nesse botãozinho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai nos dar, aí se eu descer aqui, ele vai nos dar a paleta de cores que ela vai combinar com essas nossas cores. E bem aqui, ó, ela tem essas cores que vai do mais escuro, do mais claro para o mais escuro, ou então do mais claro, do mais escuro para o mais claro. Então primeiro eu vou focar nessa daqui, ó. Essa daqui. Então notem que essa daqui ela tá branca, então nós não vamos utilizar essa cor branca. E notem também uma coisa, ó, bem aqui nós temos são 12 meses, então são 12 cores que eu quero mudar, vou fazer 12 cores diferentes. Então eu vou vir bem aqui, ó, bem aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 cores. Então muda aqui. Essa última aqui, ó, ela tá em branco, então pra gente não vai interessar, então só vai interessar essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 cores. Então nós vamos utilizar essas 10 e mais duas daqui de cima. Completar 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui, vou selecionar. Aqui, vou apertar Ctrl C. Ctrl C. E eu vou vir aqui no gráfico. O que eu vou fazer? Vou vir bem aqui. Já vou selecionar o primeiro mês e o segundo mês de janeiro e fevereiro. Eu não vou colocar nada. Vou começar a partir do de março. Porque o de janeiro e fevereiro eu vou querer uma cor mais escura. Então, a partir do mês de março, vou vir bem aqui, vou abrir e vou jogar. Pronto. Agora eu vim bem aqui e vou colocar o mês de abril. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas só que vocês vão ver que o resultado vai ser bem interessante. E o visual é bem importante. Porque ele causa aquele impacto logo de cara. Então nós temos... Então é bom sempre ter esse cuidado com um bom design. Opa. Ter um bom design atraente. Maio. Vou voltar aqui. Agora eu vou copiar. Ctrl C. Vim bem aqui. E abrir. Pronto. E aí no final, esse aqui é o resultado final. Nós utilizamos a paleta de cores. Vocês podem notar que ele começou mais escuro. E depois ele foi ficando mais claro. Até ficar bem clarinho. Então isso daí dá um visual mais bonito, mais profissional. Então vocês podem notar que realmente o visual, esses detalhes, se atentar a esses detalhes, eles fazem total diferença na hora da criação dos nossos gráficos, das nossas dashboards também. Então esse nosso gráfico aqui de quantidade, ó, aqui já diz, ó, quantidade, viagens por mês. Ele já tá ok. Mas o que eu também posso fazer? Eu posso vir bem aqui e fazer o seguinte, clicar em título aqui e mudar aqui, ó, quantidade, ETD, quantidade, eu posso escrever assim para ficar mais legalzinho, quantidade de viagens, colocar tira aqui a seta, em vez de colocar por, colocar um VS, quantidade de viagens mês. Pronto. Então, essa nossa etapa aqui de criação de gráfico dessa nossa aula 4, ela de Power BI intermediário, ela finaliza por aqui. Então, nós estamos finalizando essa nossa parte de criação. E próxima aula nós vamos finalizar nossa dashboard. Nós vamos criar os restos dos gráficos que faltam. E nós vamos ter a nossa dashboard de logística 100% criada, com design muito bonito, como vocês estão vendo, que ela já está ficando com design muito profissional. Então,
Aproveitem, se inscrevam no canal. Aproveitem para maratonar, para beber dessa fonte de conteúdo que o Power BI nos dá, nos permite através dessa ferramenta de análise de dados. E é isso. Meu nome é Bruno Melo e vamos para a próxima aula.